Uai, Tasso, mas leilão não é só à vista, não? Para mim que era só à vista. Ontem eu mostrei para vocês que é plenamente possível você comprar em leilões de maneira parcelada, inclusive em até 420 vezes, no caso dos leilões extrajudiciais, que é aquele parcelamento onde você dá 5% de entrada e parcela o restante em até 420 vezes. Mas, nesse parcelamento, nós já sabemos que nós passaremos por uma análise de crédito e nós pagaremos juro naquele financiamento que eu estou fazendo. Já nos leilões judiciais, existe ali uma diferença nesse parcelamento. Que diferença é essa, Tasso? Uma diferença pequena, que é o quê? Você comprar dando 25% de entrada e parcelar o restante em até 30 vezes. Ah, não, Tasso, mas aí é muito melhor o extrajudicial. Calma, 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 calma. Escuta isso aqui que eu vou acabar de falar. Nos parcelamentos judiciais, você não paga juro e você não passa por uma análise de crédito. Isso significa que você vai comprar um negócio com o nome sujo, você vai comprar um negócio devendo no cartório, devendo na praça, devendo para o banco, não interessa. Você vai conseguir comprar esse imóvel mais barato e pagando parcelado. Ah não, Tasso, mas é uma parcela muito alta. Deixa eu te falar um negócio. É muito melhor você pagar em 30 vezes, porque rapidão, não é nem 3 anos, você já terminou de pagar aquela oportunidade. Então é muito mais fácil você se sacrificar, ou seja, você deixar ali de fazer algumas coisas, deixar de fazer aquela viagem de final de ano por um período de 3 anos, mas conseguir alcançar a construção de um patrimônio, do que você acabar ficando ali embolado numa dívida por 15, por 30 anos. Não faça isso da sua vida. Então, se utilize dos parcelamentos judiciais também. E aí, quando a gente fala de prazo de pagamento no edital, o edital vai trazer como que vai funcionar, ou seja, quais que vão ser as possibilidades. Se for um edital de leilão judicial, ele vai trazer as informações acerca de qual que é o prazo de pagamento daquele leilão. Se for extrajudicial, ele também vai trazer essas regras muito próprias também. Então, tanto em um quanto no outro, é possível você adquirir essas informações. Tá, o que mais que eu tenho de informação importante? Você vai ter de informação importante, principalmente uma informação que todo mundo tem muito medo, que é o quê? A informação de que se o imóvel está ocupado ou desocupado. Então, você vai ter aqui a informação de ocupação daquele imóvel. O que é essa informação de ocupação? É se aquele imóvel está ocupado ou desocupado. E aí, muita gente, na hora que vê a informação que o imóvel está ocupado, aquilo que era a melhor coisa do mundo, deixa de ser um negócio tão interessante assim, só por conta dessa informação. Mas eu já falei para vocês ontem que existe um remedinho chamado emissão de posse, que ela pode ser judicial ou ela pode ser extrajudicial. Portanto, se o imóvel está ocupado ou se ele está desocupado, para nós que somos investidores qualificados, não interessa, porque nós vamos aproveitar aquela oportunidade de todo jeito. Então, por conta disso, sempre encontre essa informação somente por mera informação, ou seja, somente para saber mesmo. Por quê? Depois de comprado, nós vamos dar um jeito de resolver esse problema aqui. Tá, o que mais que eu tenho de informação importante em se tratando de um edital? Você vai ter informação acerca de prazo de entrega dessa documentação. Prazo de entrega. Quando você tem essa informação, principalmente você vai ter ela nos leilões extrajudiciais, porque nos leilões extrajudiciais, como você está comprando diretamente do banco, ele vai te dar um prazo ali para te fornecer a escritura daquele bem ou um contrato de compra e venda daquele bem. Quando você está comprando nos leilões judiciais, você já não vai ter esse prazo, porque você é que vai ter que correr atrás desse prazo. Então, para que você tem que ter essa informação? Justamente para você saber ali quanto tempo mais ou menos vai demorar para você obter aquela documentação. Tasso, mas e em se tratando de imóvel? O que mais que eu tenho que analisar? Existe um negócio chamado matrícula
do imóvel. O que é a matrícula do imóvel, Tássio? Matrícula. Matrícula. O que é esse negócio de matrícula do imóvel, Tássio? Matrícula do imóvel é justamente o instrumento jurídico que traz todo o histórico daquele imóvel, desde a sua criação ou seu nascimento. A matrícula do imóvel vai trazer essas informações, ou seja, ela vai trazer ali a localização do bem, ou seja, rua tal, número tal, quadra tal, lote tal, e ali ela vai trazer as informações de registro que aconteceram sobre aquela certidão de matrícula. Que registros são esses, Tássio? Registro de compra e venda, registro de financiamento, registro de penhora, registro de disponibilidade. Tudo isso são registros que vão ser constados na certidão de matrícula. Então, você, na hora de arrematar um imóvel, você tem que saber analisar uma certidão de matrícula. E o que eu tenho que analisar, Tássio, na hora de fazer essa análise de uma certidão de matrícula? Você tem que analisar, principalmente, o último registro daquela matrícula. Esse último registro, ele vai trazer a informação de si. O último registro. O último registro vai trazer a informação de que se houve a consolidação da propriedade em nome do banco que está querendo te vender aquela oportunidade. E por que essa informação de consolidação? Anota aí no seu caderninho. Consolidação de propriedade. Consolidação de propriedade. Por que essa informação de consolidação de propriedade é tão importante na hora de analisar uma matrícula? Porque se não tiver acontecido a consolidação de propriedade, significa que o banco ele não pode te vender aquele bem. Então, se você encontrar um bem em leilão que não houve a consolidação de propriedade em nome do banco, significa que aquele leilão ele pode ser anulado lá na frente. Portanto, em se tratando de leilões extrajudiciais, eu somente posso comprar isso com segurança quando eu encontrar essa informação de que houve a consolidação da propriedade em nome daquele banco que está querendo me vender aquele referido imóvel. Tássio, e em se tratando de leilões judiciais, qual que é a informação que eu tenho que procurar? Você tem que procurar se existe ali, nos últimos registros, a penhora ou a indisponibilidade daquele processo que originou aquele leilão judicial. Por quê, Tássio? Se um determinado processo que originou um determinado leilão não constou na matrícula do imóvel a penhora ou a indisponibilidade daquele bem originário daquele leilão, infelizmente, lá na frente, esse leilão ele também pode ser anulado, ou ele pode ser passível de uma causa de nulidade daquele leilão. E aí é nesse caso que você às vezes vai pagar e ali na hora de apresentar algum recurso, alguma contestação acerca daquele leilão, a pessoa apta a fazer isso, vai fazer isso, e aí infelizmente você vai acabar fazendo algum mau negócio. Então sempre que você for analisar uma matrícula de imóvel, o primeiro passo é o quê? Analisar os últimos registros e procurar por essas informações. O que mais que eu tenho que procurar, Tássio? Nenhuma matrícula do imóvel. Você vai procurar outras informações acerca de financiamentos em aberto. Financiamento aberto. Você vai procurar informações acerca de penhoras ou indisponibilidades de outros processos. E por que essas informações são importantes? Porque, em alguns casos, esses processos podem te dar uma dor de cabeça lá na frente, mas amanhã a gente fala um pouco mais sobre isso. Tássio,
eu sabendo analisar um edital de leilão e sabendo analisar uma matrícula de imóvel de leilão, eu vou estar fazendo um bom negócio? Com toda certeza que sim. Se você conseguir fazer essa análise de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, seguindo um passo a passo, seguindo um checklist, se você tiver acesso a esse checklist, você vai conseguir fazer isso de uma maneira muito tranquila e muito rápida. Então, quando a gente fala de fazer uma análise documental de uma determinada oportunidade, a gente fala justamente da necessidade de você checar todos esses pontos. Por quê? Vão ser esses pontos que vão te dar a possibilidade de você fazer um bom negócio ou um mau negócio. Então, não ignore essa análise documental.